de falar do agressor. E Bert Hellinger tem uma visão bastante diferente do agressor do que a maior parte das terapias e dos sistemas filosóficos. Então, essa forma de olhar para o agressor de Hellinger é o que pode nos ajudar muito a fazer a paz, tanto a nossa paz interna quanto a paz no mundo. É a forma como nós nos relacionamos com o nosso agressor interno, porque o Hellinger sempre fala que perpetrador e vítima têm a mesma energia, né? Estão se encontrando naquela mesma vibração energética. Então, essa forma que Hellinger tem de olhar para qualquer agressor, tomando o agressor no coração, é uma forma de, enfim, conseguirmos a paz mundial com essa forma. Então, eu estou aqui para ler histórias de amor. Estamos na página 153. Hoje é o nosso 30º encontro sobre esse livro e eu quero então falar sobre o agressor, começando com essa frase dele, que é uma frase bastante impactante. Um agressor não tem como se movimentar antes de ser amado. Esta é uma das grandes compreensões sobre a constelação familiar. Todos os ataques contra os agressores conduzem apenas a um endurecimento maior dos mesmos. Como nós estamos numa fase de guerras, né? Me parece que tem 7 guerras atualmente sobre o planeta e é muita dor, né? Muito sofrimento que nós ainda estamos percebendo e nós temos quase que um inimigo comum, né? Que é lá o presidente da Rússia, que eu nem quero falar o nome dele aqui para live não cair, mas então se a gente tem o planeta, um inimigo comum, só que ele está, né, encarnado, ele está aqui. O universo sabe, né, de que forma, quais são os seres necessários para nossa evolução, para nossa criação, mesmo que exista tanta dor como a gente está vendo. Então, o que o Hellinger fala é: imagina se, em vez de atirarmos de volta, né, e cada vez mais aumentar essa agressão, nessa escalada de agressão de ambos os lados, se a gente para e simplesmente acolhe no coração. Não precisa mais nada do que realmente ter um sentimento genuíno de confiança no universo, de que se está ali é porque existe alguma razão para isso. E aí eu continuo aqui. Então, é difícil, é muito difícil, principalmente se é um agressor em relação à nossa família, em relação a seres que nós amamos, né? É claro que é um posicionamento que vai contra toda a nossa intuição, a nossa, mais do que a intuição, porque a nossa intuição, acho que ela é sempre muito verdadeira, muito firme, mas essa questão de tomar o agressor no coração, ela vai muito além de
do mental. Se a gente ficar no diálogo mental, nós não vamos ser capazes de olhar com confiança no universo, de que o universo colocou aquela pessoa, aquela situação na nossa frente exatamente para que a gente possa evoluir mais e mais rapidamente. Tudo que acontece conosco é exatamente para que a gente possa evoluir mais e mais rapidamente, mesmo que seja nos deparando com um agressor feroz, como é o caso desses que promovem guerra com uma quantidade imensa de sofrimento humano, né? Oi, Beatriz, bom dia. Oi, Andrelina, bom dia. Graça Talha, bom dia. Luciana Firpo, bom dia. Tânia, bom dia. Então, essa questão da... Andrelina, muita saudade suas. Graça, quero muito te conhecer. A mentoria 11 está aberta, Graça. Vem fazer a mentoria. Vem fazer a mentoria 11 que começa nessa quarta-feira, dia 1º de junho. Estou com vagas abertas para ela. Estou querendo muito te conhecer, Graça. Graça Talha, 74. Bom dia, Tânia. Então, estou falando aqui sobre o agressor. Ih, minhas mentoradas queridas entrando. Elizabeth. Deixa eu ver as minhas mentoradas aqui. Elizabeth, Andrelina. Elizabeth e Andrelina, duas super, hiper queridas de mentoradas. Tô montando um evento presencial para vocês, hein, mentoradas queridas. Quero todo mundo lá em setembro, em São Roque. Curtindo o final de friozinho. Quase, já deve estar quase calor em São Roque em setembro, em 15 de setembro. Então, eu estou... Oi, fofa. Eu estou falando aqui da posição de Hellinger sobre o agressor, que é completamente diferente de todas as correntes filosóficas e terapêuticas. Ele diz, e eu vou repetir mais uma vez aqui essa frase para a gente então dar continuidade. Um agressor não tem como se... Oi... Estaremos lá, eu e minha amiga, quem? Graça, no evento de setembro ou na mentoria 11? Conta aí pra mim. Sejam super bem-vindas. Já vi a sua energia, embora eu não te conheça ainda. Você ainda não participou de nada comigo, mas eu já vi a sua energia aqui. Tô doida pra te conhecer. Então, eu vou aqui falar novamente dessa frase e dar continuidade, então. Um agressor, na página 153, um agressor não tem como se movimentar, estou aqui, né, no livro das Histórias de Amor, de Bert Hellinger. Aí eu esqueci de escrever o título da live. Histórias de Amor de Bert Hellinger. Preciso melhorar essa pronúncia desse alemão, porque... Bert, um agressor não tem como se movimentar antes de ser amado. Esta é uma das grandes compreensões sobre a constelação familiar. Todos os ataques contra os agressores conduzem apenas a um endurecimento maior dos mesmos, e é o que nós estamos vendo ao vivo na guerra que está ocorrendo no planeta, né? Se a gente endurece de cá, se a gente agride de cá também, o outro que já sabe endurecer, endurece mais ainda, né? Aí ele vai explicar sobre a constelação familiar que eu li na sexta-feira passada, do irmão gêmeo. Então é bem legal essa explicação aqui dele, mesmo que vocês não tenham participado da semana passada, mas se quiserem, olhem para a semana passada. Então,
Por isso, posicionei o cliente diante do agressor, né? A forma como ele conduz a constelação familiar e que nós conduzimos, para vocês verem como que a gente consegue atingir curas e harmonias com uma certa facilidade, que a constelação familiar realmente ela consegue com muita facilidade, né? Por isso, posicionei o cliente diante do agressor e pedi que ele dissesse para este: amo você. Neste momento, o agressor se modificou. Quis que o cliente ficasse do seu lado e depois foi até o morto e deitou-se. No entanto, não havia ainda se reconciliado com ele, pois estavam afastados. Procurei então saber mais uma vez se algo poderia se resolver entre os irmãos gêmeos, caso os outros representantes entrassem novamente no jogo. Não se resolveu. Podemos ver isto. O cliente tremeu fortemente e não ousou tocar o seu irmão. É isso que encontramos quando alguém precisa estar identificado com um agressor. O que nós estudamos na mentoria? Que toda vez que há um excluído no sistema, toda vez, 100% das vezes que há um excluído, esse excluído pode ser um agressor, pode ser um assassinado por alguém dos nossos familiares, pode ser uma criança abortada, pode ser N formas de você excluir, pode ser um alcoólatra, pode ser uma pessoa com ideias bem diferentes da sociedade atual. Então, toda vez que há uma exclusão de alguém na geração seguinte ou nas gerações seguintes vai representar esse excluído, às vezes, com o mesmo comportamento, né? E aí, esse gêmeo, ele estava identificado com o agressor. É isso que encontramos quando alguém precisa estar identificado com o agressor. Por isso, coloquei novamente o agressor atrás dele para apoiá-lo, pois muitas vezes revela-se neste tipo de constelação que a força curativa se origina daqueles que são mais rejeitados. Olha que bacana isso, né? Vou até sublinhar aqui. A força curativa, olha, a constelação é realmente algo fantástico, né? A gente vai seguindo o movimento e vendo o campo morfogenético, mas quando Hellinger descreve a teoria por trás, a gente vê que é algo realmente muito fantástico. Então, neste tipo de constelação, podemos perceber, revela-se, né, que a força curativa se origina daqueles que são mais rejeitados. Depois disso, pedi que o cliente se virasse para o agressor e os dois se abraçaram profundamente. Foi muito comovente ver isso, mas o cliente continuava identificado com o agressor. Mais tarde, o irmão gêmeo se deitou ao lado do morto. Isto revelou que os gêmeos repetiram algo entre eles, naturalmente de forma inconsciente, né? De modo que um se sentisse como agressor e outro como vítima. Não encontramos aqui uma solução final. Não é preciso, pois através desta constelação algo se modifica em sua alma. Hellinger raramente terminava com todo mundo abraçadinho, se beijando. Não, ele interrompia o movimento antes de chegar, digamos, no abraço, sabe? Eu gosto muito das minhas constelações com todo mundo se abraçando no final, quando a solução é essa, né? Porque nem todas as vezes a solução é essa. A constelação tem que ser totalmente sem intenção, sem medo, sem desejo e tudo. Mas tem horas que você vê frequentemente que, infelizmente, eu estou numa fase de muitos clientes assim, que estava faltando muito pouco para dar o abraço, sabe? Que estava ali. Alguns também que já estão comigo há algum tempo, que vai curando, né?
Chega uma hora, tá possível de dar o abraço. Aí, poxa, eu não vou ver esse abraço na constelação para antes. O Hellinger sempre parava antes. Eu às vezes paro, mas eu normalmente... Eu adoro ver o sorriso do cliente com um abraço. Então, agora ele diz para o cliente, agora você tem uma outra visão de si mesma, uma outra visão de seu irmão gêmeo, tendo em vista ao que talvez tenha acontecido em sua família. Mas você não sabe, ou sabe de alguma coisa. E o cliente diz não é sobre lá aquele assassino do passado. Aí Hellinger diz para ele, sua alma agora entrou em movimento. Parece que era o pai dele que lutava na guerra, né, e que cometeu um assassinato proposital. Não foi, ele diz que é um assassinato verdadeiro e não só um matar a serviço da guerra. Oi, Wilson. Sua alma agora entrou em movimento. Muitas vezes tenho a sensação de que assumiu uma culpa e tem uma grande necessidade de ser perdoado, disse o cliente. São momentos nos quais poderia gritar que estou me sentindo desamparado, quando não obtenho ajuda e me torno destrutivo. Esta é a consequência. Hellinger diz, isto revela que você está identificado com o agressor. São os sentimentos dele, não os seus. Quando vimos você e o quanto estava comovido, revelou-se que você estava repleto de amor, exatamente. O cliente está muito comovido. Toda vez que alguém, né, uma pessoa tem uma doença grave, ou mesmo um menino de rua, assim, é muito agressivo, isso significa que ele tem um amor intenso no coração dele e que ele está ligado, ele quer mostrar com todas as forças que ele tem alguém do passado que não foi reconhecido, alguém que precisa ser olhado. Então ele usa de todas as forças inconscientes, porque não é claro que é inconsciente, às vezes perdendo a própria vida, né? E muitas vezes perdendo a própria vida, o próprio corpo físico, né? Porque se é uma pessoa, um menino de rua extremamente agressivo, ele vai ser morto muito cedo, né? Muito rapidamente, ou pelos colegas, ou pela polícia, ou pelo quem ele está machucando. Mas geralmente tudo que ele está inconscientemente mostrando é alguém já do passado que foi excluído. E assim a gente vai nessa bola de neve, cada vez aumentando a nossa violência por não tomar consciência, né, de como nós podemos intervir e tomar essas pessoas no coração, olhar para elas com mais isenção e sem tanto julgamento moral. Só que nós, na forma como nós estamos acostumados na nossa sociedade, nós precisamos muito desse julgamento moral, mental, né? Quando a gente dá um passo atrás e faz esse acolhimento, é possível a solução emergir. Aí Hellinger, continuando com esse cliente, isto vai continuar atuando, não precisa fazer nada agora, deixe que atue em sua alma, mas conte ao seu irmão gêmeo sobre o que vivenciou aqui, será bom para os dois. Vou parar aqui, tudo de bom. O cliente vai até o representante do seu irmão gêmeo e os dois se abraçam profundamente e depois se sentam ao lado dele. O público aplaude. Agora eu vou ler um capítulo sobre a constelação familiar. Apertem os cintos que vamos. Põe aí obrigado pelo coração. Põe aí um coração, algum comentário para eu saber quem está aqui comigo, para eu saber. Quem já está mais preparado com a constelação familiar, escreve alguma coisa aqui só para aparecer aqui na minha tela para eu saber quem está aqui.
O Wilson mudou a foto, tá poderosa, hein? A constelação familiar. Gostaria agora de dizer algo sobre a constelação familiar. Envia um coração ou uma árvorezinha aqui, por favor, dessas pessoas que estão assistindo. Só um íconezinho para eu saber as pessoas que estão aqui. Gostaria agora de dizer algo sobre a constelação familiar. Isto aqui foi um exemplo de uma. Primeiramente, foi possível perceber que os representantes encontravam-se conectados com algo diferente. Não tem como atuar livremente. Estão ligados a algo que atua nesta família. Muitos se aborrecem com o fato de existir um saber que não lhes foi comunicado. Um saber que se dá simplesmente através da vivência e da alma. Esta é uma compreensão decisiva da constelação familiar. O segundo ponto é que, quando olhamos apenas para o indivíduo isoladamente, no caso presente, apenas para o cliente e o seu irmão, não encontramos nenhuma solução, pois se trata de um problema sistêmico. Tem a ver com algo que talvez ocorreu há gerações nesta família. Podemos então verificar, através de tentativas e erros, onde existe um movimento curativo. Podemos ver um início disso aqui. Muitas pessoas acreditam que precisamos encontrar uma solução. Imaginem como ele estaria, caso tivéssemos encontrado uma solução neste sentido. Estaria mais forte, mais centrado, mais sintonizado com seu próprio destino e com o que ocorreu em sua família? Ou será que teríamos obtido algo como se fosse um curto-circuito depois do qual a luz se apaga? A forma como ele explica, então, faz essa interrupção mesmo que não tenha chegado numa solução final. Aí ele explica aqui. Obrigada, Tânia. Obrigada, Graça. Então, sim, Tânia, venha para a mentoria que você vai crescer bastante. Ou para constelação. Oi, Graça, Luna. Tá com saudade das nossas sextas, né? Então, olha só que bacana. A alma precisa de tempo. Todas as boas experiências se originam de um crescimento interior. Ele deu este primeiro passo, isso basta. Vocês percebem o quanto este trabalho age com respeito? Respeitamos o que ocorre com o outro, a sua família, os destinos de sua família e confiamos que um grande e profundo movimento une aquilo que até então permaneceu separado. Esta é uma frase que Hellinger repete demais ao longo da sua obra. Desde a primeira vez que eu o conheci, em 1999, foi no século passado que eu conheci Hellinger. Uau. E eu achava, né, na hora que eu participei daquele trabalho com ele, daqueles 4 dias, né, que eu fiquei extremamente tocada, já era outro tempo ainda, eu tinha muito tempo sendo psicanalizada, né, eu já estava talvez há uns 15, 18 anos no consultório psicanalista, mas que eu vi Hellinger, né, eu participei do trabalho com Hellinger de frente, em 99, eu achava assim, muito cruel a forma do trabalho dele. Eu percebia assim, como se o universo fosse cruel. Mas era a minha ilusão, né? Era meus contos de fadas que não permitiam olhar para aquela clareza daquela forma como a vida é, né? Então, aqui ele fala 2 coisas, né? Uma de você
deixar que o trabalho se complete sozinho. Mesmo que você não chegue, nem sempre, né? Não existe final feliz assim, nas constelações. Você precisa botar em movimento. Às vezes tem uma pecinha ali emperrada que você só precisa botar em movimento aquilo para o campo chegar no equilíbrio maior. Todo o sistema, e todos nós pertencemos a um sistema, né? Está sempre buscando o equilíbrio. E às vezes essa busca do equilíbrio do sistema é através de uma doença, é através de uma agressão, de palavras duras. Quando você faz a constelação, você pode então reequilibrar esse sistema, isso é, trazer os excluídos, colocar em movimento aquilo que estava separado, né? Trazer o excluído para o sistema, de forma que o sistema se equilibre, uma vez que está sempre buscando o equilíbrio, de uma forma mais suave para o sistema e para o próprio cliente, sabe? De uma forma mais consciente, porque a gente vai trazendo consciência, emergindo consciência daquilo que estava no inconsciente. E aí, por isso que às vezes tem os rumos de vida, né, modificam tanto depois de uma mentoria, de uma constelação, como a gente tem visto muito nas mentorias, né, que eu estou fazendo às vezes 11 encontros, 6 da mentoria liderança sistêmica e depois mais 5 da avançada, e tudo muda, a vida toda toma outro rumo. Por quê? O sistema foi reequilibrado de uma forma mais harmoniosa. É simples, digamos que a teoria é mais ou menos simples. Ressonância e dissonância. Que horas são? Deixa eu ver quanto tempo que eu estou aqui. Ao vivo, 27 minutos. Vou ler mais esse parágrafo da ressonância e dissonância. Vou parar no máximo de felicidade. O meu tema foi apenas o amor tem futuro. Foi o nome do workshop que ele deu. Mas a questão do amor não é tão simples assim, pois muitas vezes nos encontramos emaranhados. Sempre é por amor, né? Mas pode ser amor cego. Então, o que a gente faz as ordens do amor que a gente... Desejo fazer agora mais um pequeno exercício com vocês. Para tal, falei rapidamente sobre campos da família. Nossa, esse parágrafo foi todo muito importante. Campos da família agora. Movimentamos-nos em um campo da família, em um campo espiritual, no qual tudo que ocorre na família continua atuando. Nada neste sistema já passou. Tudo se encontra em ressonância, não apenas quando se trata de coisas boas, mas também no caso de dificuldades. Uma das observações da constelação familiar é que o mal-estar e muitas doenças se encontram em ressonância com uma pessoa excluída deste campo. Encontram-se em dissonância com o corpo e em ressonância com uma pessoa excluída. Olha que legal isso que eu estava falando antes, né? Uma pessoa... A consciência coletiva, às vezes, ela tenta equilibrar o sistema, mesmo que para isso precise sacrificar algum indivíduo, através de uma doença grave, através de um acidente, de um atropelamento. Podem fechar os olhos se assim desejarem. Agora entrem em seus corpos e sintam onde algo lhes causa dor. Que órgão sofre? Onde existem dores? Onde algo se encontra doente? É para lá que vocês vão, para essa dor, para esse órgão. Vocês se deitam ao lado desse órgão, respiram com ele, entram em sintonia com ele e com o seu amor. Deixe-me
Deixe-se conduzir a partir desta sintonia com o órgão. Para onde ele aponta? Onde se encontra o seu profundo amor? Olha que bacana. Minha próxima mentoria eu vou fazer essa meditação. Quem sabe, de repente, vocês percebam aquela pessoa excluída, esquecida ou rejeitada. Talvez se trate apenas de uma criança esquecida, abortada ou dada. Junto com o órgão, vocês dizem a essa pessoa: amo você. Agora eu te dou um lugar em minha alma. Vocês acolhem essa pessoa no coração com amor. Percebam que efeito isto produz na alma e no corpo em relação a este órgão. E também acolham o órgão no coração de vocês com amor e digam a ele: agora você pode ficar comigo. Agora terá em mim uma pátria. Ainda vou um pouco mais adiante com este exercício. Quando alguém se desvia da família, por exemplo, um filho que se comporta de modo estranho, ou quem sabe, torna-se viciado em drogas, ou cujo comportamento chama atenção de outro modo, ou quando um parceiro de repente passa a agir de forma diferente, incompreensível para nós naquele momento, então nos deitamos ao lado desse filho ou parceiro, entramos em sintonia com seu movimento e nos deixamos conduzir para onde o seu amor nos leva. Para uma pessoa que talvez se encontre esquecida ou excluída. Olhamos para essa outra pessoa junto com ele e dizemos a ela: amo você. Agora também lhe dou um lugar em nossa família. Agora você pode ficar conosco. Agora você está novamente em casa, em nossa casa. Sentimos o que se modifica na relação, no olhar, no amor. Então, quem sabe, compreendo o que significa quando falo: todos os filhos são bons. Quando nos deixamos conduzir por isto, de repente vem a luz. Assim como os filhos, os pais também são bons. Pois o que nos chama a atenção no caso de nossos pais é o fato deles olharem para algum lugar diferente com amor. Quando olhamos com eles para o mesmo lugar, de repente percebemos quantas pessoas nos querem bem e esperam por nós, e a quantas pessoas podemos e devemos dizer: amo você. Muito incrível, né? Tive vontade aqui de deitar ao lado de todos os excluídos, né, do sistema e como também eu tenho feito isso, todos os excluídos, né, das nossas mentorias, dos familiares e dos sistemas, dos mentorados, né? Quando a gente simplesmente deita ao lado, entre aspas, e toma no coração, né, o que a gente faz nas meditações. Talvez eu mude. Aqui eu estou quase acabando isso. Estou pensando se nas próximas sextas-feiras se eu vou fazer meditação aqui de inclusão aqui no Instagram nas sextas de manhã. Acho bem necessário, né? Está me ocorrendo essa ideia aqui. Comente aí se você acha que é interessante. Acho que mais umas 3 semanas, umas 2 ou 3 semanas eu vou terminar aqui 157. Acho que termina na página 182. Eu vou, depois, em vez de ler Hellinger, vou fazer meditações aqui, ao vivo. Provavelmente vou fazer isso, porque as meditações têm sido tão curativas, né? O máximo da felicidade. Não existe nada melhor do que aquilo que é. Não existem pais melhores do que aqueles que temos. Futuro melhor do que aquele que se encontra diante de nós. Aquilo que existe é o que há de maior.
Ah, que bom. Que bom, Tânia, que você está acessando algo interno seu só com a leitura, que maravilha. Ok, Graça, tem que sair, né? Eu vou ler aqui mais um pedaço, depois você assiste, vou deixar gravado. Isso, Graça, muito boa. A ideia, você diz, de fazer a meditação aqui ao vivo, aqui no Instagram, nesse horário mesmo, de 8 e 11 da manhã. Vou ler aqui mais um pedacinho, enquanto vocês... Vou terminar aqui porque ler mais esse parágrafo, porque depois começa com o como. É outra história. Então, o máximo da felicidade. Não existe nada melhor, já li isso, né, do que aquilo que é. Não existem pais melhores do que aqueles que temos. Futuro melhor. Ah, legal. Da Graça Luna, né? Tá bom, vamos fazer a meditação, então. Mas primeiro vou terminar aqui o livro. Ainda faltam umas 2 semanas para terminar o 3. Acho que só lá no meio de junho que eu vou começar a fazer essa meditação. Vou divulgar. Nesse sentido, felicidade significa aquilo que existe é o que há de maior. Aquilo que existe é o que há de maior. Neste sentido, felicidade significa que acolho tudo em meu coração, do modo que me alegro. É este o máximo da felicidade quando nos alegramos com a realidade da forma que é, e quando nos alegramos com os nossos pais da forma que são, com o nosso passado assim como foi, com o nosso parceiro da forma que ele ou ela é, com os filhos da forma que são, exatamente da forma que são. É a melhor coisa que existe. Esta alegria é o máximo da felicidade. Ela vem do coração, é ampla e irradia luz. Em torno dela, outros se sentem bem. Ela inclui muitos. É satisfeita e grata. Toma e dá. A alegria do coração, para finalizar aqui. Existe algo como uma alegria do coração? O que é isso? A alegria do coração. Ela irradia luz. Origina-se de um coração pleno e que está em sintonia com o seu passado. Também com aquilo que não deu certo, a partir de um ponto de vista externo. Encontra-se reconciliada até com a própria culpa. Olha para frente com confiança. Encontra-se ligada a outras pessoas, porém dentro de certa distância. Não invade os outros, os que estão seguros em sua companhia. Esta alegria é experimentada como um presente. Não podemos ambicioná-la. Encontra-se relacionada a um ato de doação bem-sucedido. Quando os pais olham para seus filhos e percebem o quanto estes prosperam, então podemos ver este tipo de luz em suas faces. Então, qual é a nossa obrigação nessa vida? Qual é a nossa alegria nessa vida? Qual é a nossa função nessa vida? É, muito legal isso, Tânia. Então, qual é a nossa função nessa vida? É realizar mais, criar mais, ser feliz, ser pleno, ser alegre. Para isso que nossos antepassados se esforçaram tanto para que nós estejamos aqui agora, né? Como que você reverencia seu antepassado? Como que você agradece a vida aos seus pais? Como que você retribui, sendo feliz, sendo grato, passando a vida adiante, criando mais e estando no presente, né? Estando em si, incluindo tudo e todos. Essa é a forma de você, então, reverenciar seus antepassados e tomar no coração tudo que é. E tomar a vida como ela é. Então,
muito obrigada por estarem aqui. Muito, muito bom. Na segunda-feira que vem, 8 da noite, eu farei constelação. E tenho vaga na mentoria 11, ainda uma vaga na mentoria 11. Quem quiser me escreve. E também me escreve quem quiser o link do evento para já ir se preparando para ir. É só me manda uma mensagem, pode botar lá, até lá no grupo Mentoria Sistêmica, no grupo do WhatsApp, que eu pego lá e coloco e mando para vocês. Ou eu ou o Carlos manda para vocês, manda para cada um o link do que pedir, tá bom? Então, super beijo. Muito bom vocês estarem aqui. Amo cada uma dessas mentoradas que estão aqui no fundo do meu coração, porque conheço todos os sistemas e antepassados. Incluo todos no meu coração. Obrigada. E até segunda às 8 ou sexta que vem. Segunda é às 7 da noite, Diksha aqui. E 20 constelação no Zoom, através do grupo do WhatsApp. Ou então 8 e 11, sexta-feira de manhã, próxima para leitura aqui do livro. Estamos quase finalizando. Tchau.